noite. Estamos aqui para mais uma sexta-feira refletirmos acerca de assuntos que sejam pertinentes ao nosso crescimento moral, espiritual. A Casa Bezerra de Menezes, a cada sexta, às 19 horas, promove esse momento para que a gente pare um pouco, né? Uma vez na semana, durante 20 ou 30 minutos, a gente pare um pouco e reflita, ouvindo, discutindo acerca de algumas mensagens do Evangelho, do Livro dos Espíritos, essas mensagens todas que a espiritualidade amiga nos disponibiliza para que a gente possa enfrentar, né, esses desafios que constantemente estão aí no nosso caminho. Então hoje, o assunto que a gente separou para que possamos discutir, ele é cheio de questionamentos, cheio de dúvidas, mas que a gente pode se perguntar. E à medida que a gente for se perguntando, a gente vai encontrando as respostas, vai cavando, até encontrar o real sentido daquilo que a gente quer saber, que é o porquê da vida, né? O porquê estamos aqui. Você já parou para pensar nas experiências que você tem vivido nesse período de pandemia, esse período em que nos forçou, né, a nos recolhermos em nossas casas, nos forçou a uma série de mudanças, né? Mudanças essas que em algumas pessoas provocou um giro, né, de 360 graus na vida. Então é o momento de parar. Às vezes a gente tem que ter essa parada para uma reflexão, né, sobre todas as experiências que vivemos nesse período e entender o porquê delas e o que nós aprendemos e o que nós devemos aprender com elas, porque a vida ela é educativa, né? Deus, em sua infinita bondade, ele é educador. E o objetivo maior da nossa existência aqui é justamente aprender com todas as experiências que a gente vive, sejam elas ruins ou boas. A gente pode começar a se perguntar, né? Tudo que nos acontece tem um objetivo? Tem uma causa, né? Por que determinadas situações acontecem? Por que eu me deparo com algumas situações que às vezes me causam dor, às vezes me fazem mudar de rota, me faz testar a minha flexibilidade ou inflexibilidade, o meu orgulho. Então, tudo que nos acontece tem um propósito? Será que tem uma causa? Ou será que vai assim, meio sem objetivo, acontece por acontecer, é porque tinha que acontecer? Então, a gente fica às vezes muito no automático, né? Muito no automático e não para pensar a raiz e o porquê de tudo. E aí, há que se perguntar, né, qual é o sentido disso tudo? E aí, junto com isso, vem: por que Deus me criou? Por que eu estou nessa família? Por que eu vim encarnar justamente aqui nesse planeta, nesse país, nesse estado? Hoje em dia, com o avançar das eras, dos acontecimentos, talvez a pergunta seja para quê, né? Porque o sentimento de utilidade ele está sendo mais presente, né? Mais necessário nesse momento. Ser útil, a pessoa que não se sente útil, que não é útil para ela mesma e para o meio que ela vive,
ela acaba caindo naquele sentimento de que não serve e muitas vezes adquire aquela sensação de vazio e isso vai desencadeando outros problemas emocionais, né? Então hoje o senso de utilidade na vida das pessoas, ele é assim o carro-chefe de ter uma motivação maior na vida, né? E aí a gente há que se perguntar, né? E eu venho aqui para a Terra e vivo 30, 50, 100 anos, e aí eu morro, e aí acaba tudo? E o que eu aprendi? Serve para quê? Né? São questões que tornam muito profundo o nosso pensamento, o nosso questionamento a respeito de Deus, né? E dentro da doutrina espírita, tem muita nas literaturas que trazem essa concepção do que é vida, do que é Deus, do que é amor, do que é viver aqui. Quando a gente entra em contato com essas literaturas, a nossa percepção muda, né? Muita gente ainda percebe Deus como aquele velhinho sentado no trono, de barba branca, né, com atributos humanos, inclusive os sentimentos, né, que ele fica chateado com algumas coisas e que pune e que ao final separa quem vai para um lugar bom, quem não vai para um lugar bom. Isso é uma concepção que nos acompanha há muito tempo. Quem já tem essa leitura mais aprofundada, que traz as obras, né, dentro da literatura espírita e em outras denominações religiosas, que já sai desse bojo mais dogmático, né, que traz Deus como este ser humanizado, dentro da doutrina espírita, se pensar Deus assim é no mínimo um pensamento infantil, né? É tanto que a primeira questão do Livro dos Espíritos, a questão número 1, quando Kardec pergunta para os espíritos superiores o que é Deus, ele diz: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então aí ele resumiu de uma forma que o nosso imaginário pode até não conseguir alcançar, mas aí coloca inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então é um ser supremo, um ser inteligente. Então, se ele é um ser supremo e um ser inteligente, as suas criaturas há que ser também inteligente, há que se ter uma programação inteligente para essas criaturas. Ele não vai criar apenas por criar, apenas para adorá-lo, para quando cumprir o seu ciclo aqui na Terra, acabar e ir para um lugar só para louvá-lo, né? Só para ficar no estado de contemplação. Então, se Deus é inteligência suprema, ele deve ter um plano muito inteligente para todos nós, né? E é aí onde entra essa nossa questão, a questão foco, a questão chave que eu trouxe para que a gente reflita nessa noite de hoje, né? Quando a gente encarna, quando a gente vem aqui no planeta Terra, viver uma experiência terrena, viver uma experiência encarnada dentro de uma família, de um grupo, né, de relações de amigos, trabalhar numa determinada profissão, isso a gente vem cumprir uma programação, né? E nessa programação tem toda uma equipe espiritual que nos ajuda. Tem o nosso anjo guardião, o nosso mentor espiritual, tem aquele que nos ajuda nos momentos mais difíceis, tem aquele que nos intui nos passos que a gente deve dar. Eles não decidem por nós, mas eles nos ajudam, nos inspirando, se a gente se conectar a eles, né? Então, com todo esse aparato que a espiritualidade nos dá, né, para que a gente possa cumprir a nossa tarefa aqui na Terra, há que se pensar realmente, esse Deus é a inteligência suprema. Porque qual seria o intuito de eu estar aqui na Terra? Então, ele cria
Deus, a fonte criadora, nos cria enquanto espírito simples e ignorantes, quando nós somos criados. Mas o nosso objetivo, o nosso fim é sermos espíritos perfeitos e felizes. Entre a criação, em que somos simples e ignorantes, para o estágio de sermos espíritos felizes e perfeitos, há uma longa jornada. Várias encarnações, várias vivências, onde nós vamos aprendendo a ser quem precisamos ser, né? Aprendendo pela lei do amor. É igual uma escola, comparando, é igual uma escola, que a gente entra na educação infantil, vai passando nível por nível, ano a ano, até chegar na universidade, na pós-graduação. É mais ou menos assim, né? A nossa estada aqui. E os desafios que nos aparecem, as dificuldades, elas têm muito a ver com aquilo que a gente precisa trabalhar para se melhorar, para ser um espírito melhor, para ser uma pessoa mais evoluída e estar mais perto ainda dessa perfeição. Há uma lei dentro das 10 leis, né, que o Livro dos Espíritos nos coloca, que o mundo, né, nós estamos sujeitos a 10 leis. Então, uma delas é a lei do progresso. Essa lei do progresso, ela vem nos dizer que tudo caminha, tudo tem movimento, tudo vai para frente, nada fica parado, nada fica estanque, nada retroage, tudo tem que ir para frente. Mesmo aquilo que não quer, mesmo aquilo que parece não andar, não evoluir, mas evolui, pouquinho que seja, mas evolui. E aí, há uma pergunta muito interessante que tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo. Essa pergunta é a 783 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos superiores, né, o aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? Ao que os espíritos superiores respondem, ao progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Mas quando um povo não avança muito depressa, Deus lhe suscita, de tempos em tempos, um abalo físico ou moral que o transforma. Essa questão aqui, ela vem nos falar justamente do que acontece em proporção maior e que envolve toda a humanidade, em que mexe com toda a humanidade, em que abala toda a humanidade. A exemplo do que estamos vivendo, né? Em período de pandemia, em que alcançou o mundo inteiro, abalou muita gente. Por pior que seja, esse acontecimento, mas se percebe aí a lei do progresso agindo. De alguma forma, tocou o coração, a vida de milhares de pessoas, impulsionando para um olhar, ou uma ação, ou um estilo de vida, ou uma forma de ver a vida diferenciada. Porque, infelizmente, muitos de nós ainda aprende mais e desperta mais através da dor. Então, quando algo nos causa muito sofrimento, algumas pessoas se revoltam, mas outras amolecem mais, né? O coração fica mais brando. E aí, diante de tudo que vem acontecendo, foi algo para a humanidade dar uma virada. Se a gente for parar para pensar, muita coisa se abriu, né? Muita gente se reinventou, muitos empregos surgiram, empregos novos, trabalhos novos, embora tenha desemprego grande na outra ponta, né? Gente que não conseguia e não sabia mexer com tecnologia acabou aprendendo por força da exigência do trabalho.
Então, muita coisa aconteceu. Eu vi um dia desses um relato de uma moça que ela foi demitida, tinha filhos, e estava muito complicado a vida, e ela pensou, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Então, naquele momento, ela pensou que seria o fim. Inclusive, ela pensou em ir embora, em tirar a própria vida, porque o desespero ele traz isso, né? Mas essa é a grande lição. Na Bíblia tem uma passagem que fala, né, que Jesus diz, tende bom ânimo. Essa frase, ela sempre me vem quando eu passo por um momento muito difícil. E nessa pandemia eu passei por vários momentos difíceis. Então eu falo nisso com conhecimento de causa, sentindo no meu coração as dores que vivi, as pessoas queridas que perdi, que adoeceram. Então isso é algo que eu falo aqui de dentro do coração para quem está me ouvindo. Então sempre que essas dificuldades me acometem, eu lembro dessa frase de Jesus, tende bom ânimo. Porque quando a gente tem o bom ânimo, quando a gente tem a esperança de que aquele sofrimento não é eterno, parece que a gente consegue ver as coisas com mais clareza. Claro, vem um momento de tristeza, de profunda tristeza, de desespero, vem, mas que não nos demoremos nisso, abracemos a nossa fé e pensemos, não, eu sou criatura de Deus, eu sou filha de Deus, então há de vir uma solução. Né? E nesse momento sempre aparece, a gente ficar atento, sempre aparece uma porta. E essa moça relatava na televisão, num programa matinal, que ela estava desesperada, estava chorando e de repente ela olhou para a televisão. Quando ela olha para a televisão, ela vê o programa da Ana Maria Braga, ela ensinando a fazer salgadinhos. Ela começou a olhar para aquilo, né? E ela disse, eu vou já aprender. Aí ela começou, né, a fazer os salgadinhos, pegou um mantimento daqui, pediu para a irmã foi juntando, foi fazendo, começou a divulgar para os vizinhos, para as amigas, e elas, para ajudá-la, começou a comprar, e como era gostoso, a coisa começou a crescer. Hoje ela tem 12 funcionários e trabalha por conta própria e não voltou, e nem quer voltar, né, para o emprego antigo. Então, às vezes, abre-se uma porta no meio de uma tempestade por onde a gente deve passar e atravessar aquele momento difícil. É a vida nos empurrando para uma outra tarefa, para um outro olhar. Quantas pessoas, através da sua dor, não ressignificou a sua vida e a vida de muitas pessoas. Há exemplo aí, por exemplo, a mãe de Cazuza, que através da sua dor, que perdeu o filho, abriu uma ONG que ajuda milhares, muitas pessoas com o vírus da AIDS, né? Há exemplo da irmã de Ayrton Senna, que com a dor da perda dele, não quis que fosse em vão e abriu aí um instituto que ajuda várias crianças e várias pessoas. Então, através da dor, se descobre um dom e ali se faz o bem. Então, o que a gente quer trazer hoje é essa reflexão, né? Que tudo que nos acontece é para o nosso crescimento. Por pior que seja, devemos ter o bom ânimo, como diz Jesus, e olhar para aquela situação, manter a calma e entender que a ajuda sempre vem. A ajuda sempre vem. E pedir ajuda para quem está disponível, para um amigo, para um parente, não é sinal de fraqueza, né? É sinal de que eu quero viver, eu quero uma solução para a minha vida. E a ajuda sempre vem, né? Ao invés de olhar com as lentes do pessimismo, que a gente possa olhar com as lentes do otimismo, da fé e da esperança. A gente está entrando, né, que a gente está nesse período de transição do mundo velho para o mundo novo. Então a gente sabe que é um momento onde tem muitas questões que vêm à tona para ser resolvidas, né? A verdade, ela se faz necessária agora. Então tudo aquilo que a gente tem escondido aqui dentro da gente, que a gente não quer olhar, vem para fora para ser curado.
Assim como acontece com a gente, acontece também com o macro, com as pessoas, com as relações, com tudo. Eu ouvi algumas pessoas comentando, esse ano de 2020 é um ano perdido. É um ano perdido porque meu filho não está indo para a escola, essas aulas online não funcionam e tal, fica falando dessa forma, né? Para alguns podem não ter funcionado, para outros funcionou, então cada um tem uma realidade. Mas uma coisa a gente deve observar, né? A gente deve aproveitar toda e qualquer oportunidade para o crescimento. Então, se a criança, né, ou o adolescente não está indo regularmente para a escola, se ele ficou prejudicado no seu aprendizado, mas ele deve ganhar em outra coisa. A gente deve promover esse ganho em outra coisa. Em que sentido? Já que ele está mais em casa, vamos começar a ensiná-lo a arrumar as coisas dele, quando levantar, arrumar a cama, depois que almoçar, pegar a vasilhinha, levar até a pia. Se já tiver uma idade que dá para lavar, lava essa louça. Começa a sentar, contar histórias, conta da sua família como é que era, conta das dificuldades que passaram e hoje como superaram. Então tem muita coisa que a criança ou o adolescente vai ganhar sim, em termos de vínculo familiar, em termos de aprendizado no convívio com a família em casa. Então esse olhar do aprendizado de tudo que nos acomete é um olhar de crescimento. É um olhar de crescimento. E assim, diante dos aprendizados que a gente tem dentro das leituras espíritas, né, dessa interpretação do que é Deus dentro da doutrina espírita, que a gente tem essa visão, a gente percebe que a gente não deve desperdiçar um segundo sequer, a gente não deve desperdiçar daquilo que nos chega, se lamentando. Às vezes até se lamenta, né? Porque a gente é humano e a gente vai se lamentar em algum momento, mas não nos demoremos na culpa, na lamentação, na tristeza, no remorso, não. A questão é a ação, é construir. A partir do momento que vem aquela dificuldade, poxa, eu perdi alguém da minha família que eu gostava muito, eu estou sentindo muito, mas essa pessoa, ela gostaria muito, ela ficaria muito feliz se me visse fazendo isso, né? E toda vez que eu praticar esta ação que ela gostava muito, ela vai estar feliz, né? No meu caso, eu perdi minha sogra por causa do coronavírus, e ela gostava muito de flores, de plantas. Então ela iria ficar muito feliz vendo eu cuidar das plantas, das flores dela. Então resolvi colocar isso como uma forma de mostrar a gratidão, a alegria e que ela encontre a paz. Então são muitas coisas que a gente pode ressignificar na nossa vida, para que a nossa vida tenha um propósito, para que a gente possa cumprir o que a gente veio fazer aqui. Porque se Deus é inteligência suprema, nós também temos essa inteligência lá dentro. Se Ele é o amor genuíno, nós também temos esse amor genuíno lá dentro. É só a gente acessar, porque Deus mora aqui também no nosso coração, né? Então, na noite de hoje, eu quero deixar aqui para vocês essa mensagem. Tudo que nos acontece é para o nosso crescimento espiritual, emocional, em todos os sentidos, porque Deus não nos deixaria passar por uma situação, por uma prova, se não fosse para o nosso melhor, porque Ele nos ama, né? Ficamos em Cristo, que Mãe Maria nos abençoe, que Cristo nos abençoe e que possamos ter força, coragem, fé sempre, nos ajudando a realizar o nosso propósito de vida aqui na Terra. Muito obrigada. Fiquemos em Cristo. Olá, tudo bem? Você gostou da nossa palestra? Algum ponto que lhe chamou a atenção? Comente aqui embaixo, queremos lhe ouvir.